Senhoras e senhores, boa noite. Vocês estão bem, sim ou não? Muito bem. E vamos para a palavra de Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abre lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. São Lucas, capítulo 7, versículo 11, seguintes. E a palavra de Deus diz o seguinte: São Lucas, capítulo 7, versículo 11, seguintes. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhavam-a muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão com ela, disse-lhe: não chores, não chores. E, aproximando-se, tocou no esquife, no caixão, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Olha que presente o Senhor nos dá, de podermos ouvir a palavra de Deus, de podermos hoje, nessa quinta-feira, estarmos em volta da palavra de Deus e escutar aquilo que Deus tem para nós, seus filhos. Como é belo poder escutar. E o fato de você estar aqui, me escutando, sentado aí, perto ou distante, é um grande sinal de que a sua alma, como a minha, tem sede dessa palavra. Nossa alma tem sede de ser orientada. Existe uma carência em nós de Deus. E que bom! Isso é dom de Deus em nossa vida. Mas não basta ouvir a palavra. Nós não podemos ser meros ouvintes. Nós precisamos praticar a palavra, mas sobretudo rezar com essa mesma palavra e colher os frutos que essa palavra tem para a nossa vida. Que independente da passagem, gera grandes frutos em nossa vida, essa mesma palavra. E olha o que essa palavra ela fala de um encontro. Um encontro.
Lá estava Jesus em Cafarnaum, e Jesus de Cafarnaum faz uma viagem até Naim. Segundo aqueles que conhecem, cerca de 50 quilômetros a pé. E quando Jesus vai se aproximando de Naim, Naim era uma pequena cidade e ela era rodeada por um muro. E havia uma única saída e uma única entrada. Uma cidade de povo de bens. E a palavra que nós acabamos de ouvir fala que ao se aproximar da porta, lá vinha Jesus com seus discípulos e muita gente, uma multidão. Multidão essa que já tinha visto o que Jesus tinha realizado na vida de tantos, e que ao se encantar aqui com os prodígios que vinham a partir dele, começaram a segui-lo. E vinha Jesus e uma multidão, muita gente, diz a palavra. E Jesus se encontra com um processo, o enterro, como nós chamamos. E se tem um enterro, tinha um defunto. Mas existe um dado muito importante que a gente precisa meditar. Quando Jesus veio aquelas pessoas e disse que também era outra multidão, era muita gente, provavelmente gente de boa parte da cidade, se não toda, vinha enterrar aquele filho, porque a palavra de Deus diz, o nome do texto é o filho da viúva de Naim. Estava morto, ia ser enterrado. E aí Jesus chega, naquela hora, que eu penso que não é por um acaso, eu penso que é providente. Jesus, sendo Deus, ele queria chegar naquela hora. Ele não poderia ter chegado depois que o jovem tivesse enterrado. Ele tinha que chegar naquela hora. E eu pergunto a vocês, quem era que estava morto? Quem era? Quem era, gente? O filho. Mas quando Jesus se depara com aquelas pessoas, Jesus olha para aquela mulher e diz a passagem, ele foi movido de compaixão. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é sentir aquilo que o outro está sentindo. E foi isso que Jesus sentiu com aquela mulher ao se encontrar com ela. Jesus não sente para com o defunto, ele sente essa compaixão para com a mulher. E existe uma razão para isso, uma razão histórica para isso, que é o quê? Olha o que diz o título do texto: o filho da viúva de Naim. Era uma família de 3 pessoas. Ela já era viúva, então seu último parente estava morto. E um detalhe crucial da cultura da época: o homem, ele tinha que prover a mulher. Ele tinha que prover a mulher. E uma vez em que o marido ele morria, quem haveria de prover era o filho. Já havia morrido o esposo, e estava o seu primeiro provedor, e estava ali, ela estava enterrando o seu segundo e único provedor. Imagine a dor dessa mulher. E as mulheres daquela época que viviam sozinhas, elas não eram bem vistas pela sociedade, porque
que elas não podiam trabalhar. Então, ou ela iria mendigar, ou iria ser uma meretriz, que é semelhante às prostitutas. Então existe aqui uma dor também social. Além da dor da perca, existe a falta de esperança. Como eu irei sobreviver também daqui para frente? Meu primeiro provedor morreu. Meu segundo provedor morreu. Então talvez a próxima seja eu. Mas olha, minha gente, Jesus moveu-se de compaixão, se colocou no lugar dela, sentiu a dor dela e disse, e ele diz isso como ninguém: não chores. Imagine só, você no velório de um ente muito querido, ou melhor, no enterro, que há quem diga que é pior do que o velório, o enterro, o processo, né, de deixar a pessoa lá querida, e Jesus chega no auge dessa dor: não chores. A gente poderia até dizer assim: que expressão inconveniente de Jesus, que não cabe para o momento. Como é que você chega e diz não chore? Mas o não chore de Jesus estava cheio de compaixão, estava cheio de amor. E a partir do momento que Jesus disse não chores, aquela mulher já se sentiu amparada. E diferente dos outros amparos dela, que foi o seu esposo e teve que morrer, que foi o seu filho e teve que morrer, ela estava sendo amparada pelo próprio Deus, naquela hora, que quis estar naquela hora com ela, porque Jesus não foi capaz de sentir a dor dela ali naquele momento. Jesus sentiu antes, provavelmente, e Jesus consola aquela mulher: não chore. Depois a palavra de Deus diz que ele foi até o defunto, tocou no esquife, que é o caixão. As pessoas que levavam pararam, e aí Jesus dá uma palavra de ordem: moço, eu te ordeno, levanta. E aquele jovem se levantou. E aí Jesus pega aquele jovem e dá para a mãe dele. Eu acho magnífico essa parte. Primeiro que acontece aqui um ato milagroso, uma ressurreição. E segundo, gente, para que a gente possa entender a importância de um grupo de oração como esse, como eu introduzi, a importância de estar em volta da palavra de Deus. É palavra de Deus quando Jesus diz também: jovem, te ordeno, levanta. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem força, a palavra de Deus é capaz de recriar, criar, curar, libertar. A palavra de Deus é digna de nosso respeito, onde a igreja também nos ensina, digna até de adoração. A palavra de Deus, ela deve ter no nosso coração um mérito particular, uma atenção especial. Porque a palavra de Deus, ela sempre é uma palavra de esperança. Veja que no auge da dor dessa mulher, Jesus diz: não chores, e ainda diz uma palavra de ordem, porque tinha morrido a esperança daquela mulher. Eu imagino, se Jesus chama ele de moço, é porque ele era jovem. Então eu imagino um jovem tem vigor, jovem tem energia, jovem é cheio de vida. Mas esse jovem
no Evangelho estava morto, tinha perdido sua vida, tinha perdido sua energia, tinha acabado. Um ateu, ele não consegue entender a profundidade de uma palavra dessa. Por quê? Porque o ateu, para ele só existe essa vida aqui, depois que morreu, acabou. Acabou. Para nós cristãos, não. Existe a ressurreição. Após a morte existe a ressurreição. E o que nós acabamos de ouvir na palavra, uma ressurreição até em vida. É possível? Sim. Tem um exemplo do jovem, tem um exemplo de Lázaro em João, no Evangelho de São João, capítulo 11. E tudo isso para dizer o quê? Que Deus, como diz a frase de uma canção, Deus é poderoso para fazer. Se Ele quiser, Ele faz. E deixa eu te dizer uma coisa, escuta só, preste atenção. Ele quer fazer. É desejo de Deus fazer a obra dele em nossa vida. Se tem uma coisa que Deus anseia, é fazer o bem a todos nós. Se tem uma coisa que Deus ama fazer, é derramar graças em nossas vidas. Quer fazer Deus feliz? Diz numa oração: Senhor, eu estou aberto. Senhor, faz a tua obra. E Deus deseja tanto isso, fazer isso com as pessoas, que Ele faz com aqueles que são fiéis, mas também Ele faz com aqueles que são infiéis também. Ele faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Não, Deus, Ele quer fazer, Ele ama fazer. Aprenda isso. Eu poderia dizer que as adversidades que acontecem na nossa vida são meios da manifestação de Deus em nossa vida. Eu poderia dizer que as realidades de sofrimento que muitas vezes vêm de encontro à nossa vida são oportunidades que Deus pode se utilizar e fazer um reviravolta em nossa vida. Eu poderia dizer que no auge dos nossos pecados, no auge da nossa hipocrisia, no auge da nossa ignorância, no auge da nossa negação ao amor de Deus, até nesses momentos, Deus é capaz de se encontrar conosco e mudar a nossa vida e derramar graças em nossa vida. Mas escute bem, repetindo, não basta ouvir a palavra, eu preciso rezar com essa palavra, e depois que rezar, viver essa palavra. Esse processo precisa acontecer na nossa vida. Eu escuto, eu rezo e eu pratico. Aqui nessa quinta-feira nós temos uma oportunidade de escutar e de rezar com essa palavra, e ao sair daqui, viver essa palavra. Porque senão essa obra renovadora, eu bloqueio ela em minha vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como nós ouvimos, havia aqui duas multidões. Vamos chamar de procissões. Havia aqui duas procissões: a procissão de Jesus, a procissão do jovem e da viúva de Naim. A procissão daquele que é a vida e que é a vida em abundância, e a procissão daqueles que estavam celebrando a morte. A procissão daquilo que
daquele que é eterno e a procissão daqueles que se aproximavam daquilo que é finito. No caso do jovem, encontrou o fim de sua vida. E no caso daqueles que acompanhavam, viam o fim da vida do jovem, mas também vê o fim de sua vida. Então nós poderíamos dizer, a procissão da vida e a procissão da morte. Essas duas procissões se encontram. E preste atenção, no encontro da vida e da morte, a vida prevalece. A vida prevalece. Amém? Sempre. É preciso ressaltar aqui, Jesus diz, eu sou a vida. Jesus está dizendo aqui, não somente com as palavras, mas com a sua própria vida, eu sou a vida. Quando Jesus diz, filha, não chores, não chores, a gente poderia colocar outras palavras na boca de Jesus, sem tirar a profundidade. Ei, a tua esperança chegou. Ei, eu sou a tua esperança. Ei, há quem diga que a esperança é a última que morre. Eu sou a tua esperança. Olha o encontro com Jesus. E assim deve ser cada encontro que Jesus, ele se encontra conosco. Porque vez ou outra, nós somos chamados para estar aqui, nessa procissão aqui, na procissão de Jesus. Mas vez ou outra nós estamos nessa procissão. Quantas e quantas vezes na nossa vida, nós carregamos na nossa vida elementos que nos levam à morte. Situações que nos levam à morte. Quantas e quantas vezes nós somos vivos, mas nos comportamos como mortos. Quantos e quantos de nós, se acordamos hoje, independente do horário, estamos aqui hoje, e depois disso vai ser diferente, que eu disser, mas quantos e quantos de nós estamos aqui, e nem sequer agradecemos a Deus por respirar hoje? Quantos e quantos de nós não estamos apenas sobrevivendo e não vivendo de fato? Porque a palavra de Deus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Responda para você. Você tem essa vida abundante? Só para você. Você tem experimentado o gozo da vida? Você tem experimentado o prazer da vida? E quando eu falo prazer da vida, o verdadeiro prazer da vida é aquele que sai de dentro para fora. É a efusão, vem de dentro. A felicidade está dentro de mim. A felicidade ela não vem de fora para dentro, ela sai de mim, porque Deus mora em mim. Deus mora em mim. Deus mora em você. Então a felicidade sua, que você tanto busca, está dentro de você. Nós não precisamos de nada para ser feliz. Nós só precisamos ser de Deus. Basta ser de Deus. Santa Teresa já dizia, só Deus basta. O resto é resto. E olha o que diz a palavra de Deus. Quem puder abrir lá no livro
do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Dentro dessa ideia da procissão da vida e da procissão da morte, olha o que é que Deus diz lá no início da Bíblia. Deuteronômio 30, 19. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha o que Deus diz: escolhe, pois, a vida, para que vivais com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Vale a pena repetir? Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus aconselha. Você tem diante de ti essas duas realidades. Na nossa vida nós temos diante de nós essas duas possibilidades: vida ou morte. E olha o zelo de Deus para conosco. Escolhe, pois, a vida. Preste atenção. Para que vivais com a tua posteridade, tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Isso é forte. Quantas e quantas pessoas vivem desunidas de Deus, porque não são capazes de obedecê-lo. Quantas e quantas pessoas vivem o vale de morte em suas vidas, mesmo vivendo, porque não desenvolve dentro de si esse amor para com o Senhor. Olha o que diz: escolhe, pois, a vida, para que vivais. Ou seja, essa vida em abundância, essa vida plena, essa vida realizada em Deus, e permanecer unido a Ele. Unido a Ele é unido aos mandamentos dEle, é unido à palavra dEle. Ou seja, para que tenhamos vida é preciso estar unido à palavra de Deus, é preciso estar unido àquilo que Deus quer de nós, porque senão eu vou estar do lado da morte. Do lado da morte. E estar do lado da morte significa dizer que nós estamos longe do Senhor, que nós não estamos unidos com o Senhor. E quantas pessoas passam dias e dias celebrando a morte em sua vida, no vale de morte. Morte essa gerada pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Morte essa gerada pelo coração fechado, porque não quer obedecer a Deus. Morte essa porque está com o coração no mundo, e o mundo tira a gente da presença de Deus, gera morte em nosso coração. Se você for perceber, as pessoas que estão distante de Deus, por mais que elas queiram ter muita vida, elas celebram a morte. Porque não venha me dizer que um jovem tem amor à vida se ele bebe e vai andar de moto. Ele está cultuando a morte. Não venha me dizer que um jovem que quer ter vida, ele usa drogas.
Não venha me dizer um jovem que quer ter vida, ele vai assaltar, ele vai roubar. Não venha me dizer que uma jovem que quer ter vida, ela vai vender seu corpo, ela vai se prostituir. Isso é uma mentira. E aquele que se desune de Deus, logo, logo vai se desunir também daqueles que são seus. Quantas famílias são destruídas pela incapacidade do líder se voltar para Deus? Quantas famílias são destruídas porque aquele casal não se volta para Deus? E muitas vezes a gente não se alerta, porque o demônio está arrastando o seu rabo aí e destruindo tantas vidas. E olha o que Deus diz: escolhe, pois, a vida. Está diante de vós a vida e a morte, mas escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Você nasceu para viver, você nasceu para ter vida em abundância. Então elimina de tua vida tudo aquilo que te faz limitado, tudo aquilo que gera morte em ti. Quantas e quantas pessoas, por não estarem unidas a Deus, nesse momento estão querendo abortar seus filhos. E com todo o respeito, a dor, se foi num caso de uma violência, com todo o respeito a essa pessoa, mas como é que eu quero aliviar a dor da minha vida, a dor da minha ferida, matando? Quantas e quantas, escute só, quantas e quantas pessoas pedem graças a Deus, pede a graça a Deus, mas talvez não alcancem. E se pedem graças a Deus, é porque querem ser felizes, mas talvez elas nunca alcancem. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa bem simples: pela incapacidade de amar. Deixa eu dar um exemplo. Se você for agora, ou amanhã, ou qualquer um desses dias aí para frente, lá na rua São José, no Juazeiro, lá no finalzinho, num abrigo chamado Nossa Senhora das Dores, tem muito velhinho lá. Muito velhinho que não tem lar, mas também tem muito velhinho porque os filhos maltratavam, que a justiça colocou lá. Mas também tem muito velhinho porque os filhos não querem cuidar. Filhos que matam seus pais em vida, aqueles que lhe deram a vida. E às vezes vão para a igreja, suplicam as graças de Deus, mas tem um guarda-chuva que impede da chuva de graça chegar, que é o que? Um coração fechado. Porque um coração que é fechado para aquele que te deu a vida, ele não pode ser aberto para Deus também. Estou mentindo? Então nós precisamos abrir os nossos olhos. É chegado um tempo que é preciso viver a palavra e não somente ser meros ouvintes. A causa de nossas graças está aí, se voltar para Deus. Escolhe, pois, a vida. Escolher, pois, a vida é fazer uma adesão séria a Deus. Escolher, pois, a vida é fazer uma análise da nossa vida e perceber aquilo que é de ruim, aquilo que é de pecado. E se você tiver coragem, deixar aqui e ir livre para casa. Livre. Gálatas 5:1 é para a liberdade que Cristo te libertou. Gálatas 5:1 quer dizer o quê? Cristo morreu na cruz para nos dar a liberdade de nossa alma. Nós já somos livres. Mas por não reconhecer o valor de uma liberdade, a gente se escraviza com muita facilidade.
e pode perceber que tudo aquilo que nos escraviza são propostas falsas de felicidade. Propostas falsas. E se você experimentou, você sabe o que é que eu estou dizendo. Se você foi a fundo numa vida de pecado, você sabe o que é que eu estou dizendo. Você sabe. Mas longe de nós estarmos aqui na procissão da morte, eu quero convidar vocês. Vocês querem vir para a procissão da vida? Querem? Está muito, muito, muito fraquinho ainda. Querem? Estão conscientes do que precisa ser tirado de morte para poder estar aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que passa boa parte da sua vida sem ligar para Deus. Talvez você seja até uma delas. Eu fui uma delas. Que não quer, não, vou para a igreja, perdi minha juventude e tal, não sei o que, não sei o que. Só que interessante, no auge de suas dores, vem para onde? Quem está aqui assim, levante a mão. Seja honesto. Quem está? Quem veio aqui rebocado? Levanta, tem mais gente, pode levantar, seja honesto. É para a liberdade que Cristo te libertou, você tem que ser verdadeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Abre o teu coração para Deus, porque você pode morrer nessa madrugada. Ou você tem segurança que vai amanhecer? Você tem? Se tu tiver, me diz onde é que tu encontrou que eu vou atrás. Não tem. Não tem, ninguém tem a segurança. E uma vez em que nós não temos essa segurança, e graças a Deus que nós não temos, vamos se voltar para Deus agora. Sim ou não? Sim ou não? Fica de pé. Você pode pedir qualquer coisa a Deus. Mas se essas coisas que você pedir a Deus impedir de você pedir uma conversão a Deus, não peça. Vamos pedir a Deus a graça de se encontrar com essa vida, para que tudo aquilo que for realidade de morte possa ser arrancado de nós. Amém? A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521 4151. 3521 4151.
somente para